Olá, eu introduzi aqui no nosso tipo aluno, nosso tipo de dados, né, nosso struct de exemplo, um campo chamado ID, de identificador. Agora nosso aluno, além de ter os outros dados que já tinha, agora tem um identificador. Eu criei isso porque eu vou gerar um arquivão usando uma função bem boba aqui que eu preparei para preencher dados de aluno. Eu vou gerar um arquivo bem grande com muitos dados de alunos. Aqui, ó, chama preenche dados aleatoriamente a função. Ela atribui um curso para cada aluno que eu mandar, usando a função rand aleatoriamente. Ó. Então, crio essa variável alert aqui, que gera um número aleatoriamente. Depois, dependendo do número aleatório gerado, eu vou atribuir o curso de geografia, matemática, computação, etc. Eu também vou gerar um número aleatório para dizer qual é o coeficiente de rendimento. Eu vou gerar um número até 1000 e depois vou dividir por 100 para dar números entre 0 e 10 no coeficiente. Isso aqui é só para ter algo preenchido. Vou colocar o PIBIC 0,1 com o número aleatório, por 2, né? Por 2, o resto vai dar 0,1. E que mais? Aí, além disso, eu montei uma heurística boba aqui também para gerar combinações de nomes. Tem 10 nomes possíveis para o primeiro nome. E depois pode ter di, da, do, dois, etc. Depois 10 sobrenomes possíveis, que eu peguei sobrenomes comuns aí do Brasil. Mais o di, da, do de novo. E mais outros 10 possíveis sobrenomes. Os mesmos sobrenomes, na verdade. Isso aqui não está fantástico, é só para gerar números aleatoriamente. Aí lá na função main, o que eu fiz? Criei esse arquivo ó, com o comando fopen para armazenar os dados, chamei de arquivo alunos. E esse arquivo alunos, eu até coloquei aqui 20 milhões de elementos, eu vou colocar mais, vou colocar 40 milhões de elementos. E vou gerar esse arquivo enorme com 40 milhões de alunos. Enquanto ele está gerando, eu vou mostrar o que ele faz aqui no programa principal. Eu criei essa variável aluno e eu estou preenchendo o ID com esse número aqui vezes 2 só para ter um ID ordenado. Eu quero gerar um arquivo que está ordenado por algum campo. O campo que vai estar ordenado é o campo ID. E aí eu coloco um ID que vai ser 0, 2, 4, 6, 8, só para preencher também, nada muito especial o porquê disso. E preencho os dados de aluno, só para ter algum dado lá dentro, e dou um fwrite. Aí ele volta, gera outro, e assim eu vou ter essa quantidade toda de alunos aqui. Ó. Se vocês olharem, dá 400 milhões de alunos. Nota que isso dá mais que a população brasileira de alunos. Né? 400 milhões de alunos, mais que a população brasileira. E o programa está rodando aqui para gerar os 400 milhões de alunos. Ele vai demorar um bom tempo. Nós vamos esperar. Eu vou cortar o vídeo para voltar quando ele tiver terminado. Bom, 10 minutos depois gerou o arquivo. Então, ó, nós fizemos aqui um códigozinho para gerar um arquivo com dados preenchidos aleatoriamente. Agora nós vamos fazer uma busca binária desse arquivo. Vamos olhar aqui então a adaptação da busca binária que eu já fiz para vocês, para adiantar a sua vida. E eu fiz apenas uma pequena correção aqui ó, na função tamanho arquivo, que esse nosso arquivo é bem grande e eu devolvi o tamanho como long, estava só como int, né? Tem que ser long. E eu coloquei logo unsigned long, porque esse arquivo aí tem mais do que 4 GB. Né? Ele tem 34 GB, lembra? Né? Então a nossa função tamanho arquivo do jeito que estava feita, retornando um int, né, não ia funcionar. Arrumei isso, fui lá para buscar binária. Eu peguei a buscar binária, que já tinha para buscar no aluno por matrícula, né, para buscar num vetor, e eu transformei aqui para buscar pela nossa chave, que é o ID do aluno, né, aquele ID que a gente criou. Então, ó, a nossa busca binária tem início, meio e fim, eu passei tudo para long, né, e tem a chave que eu vou buscar e ela vai ter vai receber aqui esse ponteiro para uma variável aluno do programa principal. Caso ela ache, ela vai copiar os dados para esse ponteiro.
Se ela não achar, aí não vai copiar. Tem o início, que é a posição 0, aí eu preciso calcular qual é o último registro do vetor, do arquivo. Eu quero tratar o arquivo como se fosse um vetor para fazer busca binária, né? Então, o primeiro é o 0, é fácil. O último, eu tenho que saber quantos registros tem. A gente viu há pouco, né, no vídeo passado, quantos registros tem um arquivo. É o tamanho dele dividido pelo tamanho do registro, né? Isso é quantos tem. E sabendo quantos tem, né, o último registro vai ser isso menos 1, que nem no vetor, né? Se o vetor tem 10 posições, a última posição vai ser a 9. Se um arquivo tem 10 registros, o último vai ser o 9. Aí agora eu tenho o primeiro e o último registro. O início é 0, o fim é o último registro. E agora fazer a busca binária normal. Ó. Você calcula o meio, daqui, do jeitinho que era no vetor. Só que na hora que você calcula o meio, quando é no vetor, você já vai direto para as comparações. Aqui, antes de ir para as comparações, você vai carregar o registro para a memória. Dá um seek para a posição do meio. Lembrando, posição do meio é meio vezes o tamanho de um registro, né? Eu quero ir para o registro do meio. Então é meio vezes o tamanho de cada registro. Aí dei um seek para o meio, usando o nosso fseek que a gente aprendeu no vídeo passado. Fiz um read aqui para ler o registro, aí o registro foi carregado para a memória, peguei a pessoa que está lá no meião, o aluno que está lá no meião, foi para a memória. Depois, comparei a chave, se for maior, o início é meio mais 1. Se for menor, o fim é meio menos 1. E vai procurando. Se for igual, vai retornar 1 dizendo que achou. E no momento que retornar 1 dizendo que achou, notem que eu estou usando aqui deliberadamente o próprio parâmetro passado, aqui o próprio ponteiro passado, para fazer leituras. Ah, professor, por que não tem E comercial aqui? Não tem E comercial aqui porque o meu parâmetro já é um ponteiro, já tem o endereço da variável aluno lá do programa principal, onde eu vou carregar. Então esse AL aqui meu não tem E comercial do lado não, na hora de eu ler com fread. A função se achar vai retornar 1, se não vai retornar 0. Isso aqui é a busca binária, a gente só adaptou para vetor, e para adaptar para vetor eu precisei saber onde acabava, qual era o último registro, está aqui a conta, e eu precisei, a cada vez que eu calcular o meio, preciso dar um seek para a posição do meio e depois ler para a memória o registro da posição do meio para poder fazer as comparações. O resto é a mesma coisa da busca binária que a gente aprendeu antes. Lá na função principal, eu já fiz aqui um códigozinho que lê o meu arquivo alunos, até vi que eu escrevi arquivo alunos aí de um jeito bem ruim, mas tudo bem, eu copiei lá do outro programa, então não vai ter problema, e vai fazer aqui esse enquanto, e vai ler um ID e vai fazer a busca. Se achar, ele vai dizer encontrado e vai mostrar qual é o dado do aluno. Se não, vai dizer que não encontrou. Vamos aqui para o terminal, compilar e chamar a busca binária. Nota o seguinte, isso é um arquivo de 34 GB que tem 400 milhões de alunos, com dados como se fossem dados reais de aluno, nome e ID, coeficiente de rendimento, etc. Veja como é rápido buscar, mesmo estando em arquivo, né? Arquivo é mais lento. Veja como é rápido buscar. Vou buscar aqui o 4. Ele leu do arquivo e me deu os dados. O 4 é a Ricernilda dos Pereira da Mello. Minha função de gerar nomes não está muito elegante não, mas tudo bem. E ciência da computação, coeficiente de rendimento 0,42. Não está indo bem. É aluno de PIBIC ainda assim. Vamos pegar outro aqui. Lembrando que quando eu gerei meus registros, eu coloquei só números pares. Então eu vou colocar um número par aqui. Aqui, Alexandrina de Ramalho das Cardoso, engenharia de software, 5.58, não é aluno de PIBIC. Então, vamos pegar aqui outro. E Senilda Pereira dos Dores, José de Silva Cardoso, e assim vai. Então, estou buscando nomes. Se eu buscar um ímpar, não existe números ímpares nesse meu vetor. Ele é um vetor ordenado por ID e não tem IDs ímpar. Estou fazendo busca, vai dizer que não é encontrado. É isso, fizemos uma busca binária muito simples, né? Fazer uma busca binária no arquivo, e você vê que é muito rápido, hein?
Esse é um arquivo de 34 GB, 400 milhões de alunos. Não tem 400 milhões de alunos no país todo. Então, se fosse uma base de dados de todos os alunos atualmente, cursando qualquer coisa no Brasil, ainda assim seria menor do que essa aí. E, mesmo assim, eu faço uma busca binária no arquivo, no instalar de dedos, muito rápido. Por hoje é só.